meu nome é Fred Zerei, eu sou diretor da TKS Intercâmbio e esse mês nós vamos estar falando sobre o intercâmbio, essa experiência maravilhosa que pode transformar todos nós a galgarmos posições, transformações profissionais e pessoais nas nossas vidas. Você ter essa experiência de você estudar fora, ele é transformador, porque ele faz você se conhecer melhor, ele faz você entender como o mundo pensa, suas ideias se tornam globais, o seu mundo de relacionamento se abrange para outras nacionalidades, você fica exposto a uma cultura de outros países. Tudo isso transforma você a ser um melhor profissional e uma melhor pessoa. Os programas de intercâmbio que nós vamos estar apresentando, eles podem partir desde adolescentes até pessoas adultas, enfim, a partir de programas curtos, né, como programas de verão. Nós vamos falar de programas de high school para adolescentes. Depois, para maiores de idades, nós vamos abordar desde cursos técnicos, de cursos de estudo e trabalho, até higher education, falando um pouco de graduação e extensões. E até para pessoas mais, a partir de 50 a mais, existem outros cursos que também podem chamar bastante atenção dessa faixa etária que assim, tem muita vida, tem muita vontade de conhecer, aprender, e também a gente vai abordar isso aí mais para frente. No episódio de hoje, nós vamos abordar o que é o intercâmbio, quais são os programas que podem ser oferecidos para vocês. O intercâmbio é uma experiência quando as pessoas têm a proposta e o objetivo de estudar um idioma diferente, né? O intercâmbio você pode também fazer uma graduação lá fora, você pode estar fazendo um mestrado, você pode estar fazendo um curso de verão numa determinada área, por exemplo. Se a pessoa quer ter uma experiência de um programa de intercâmbio ligado à área de marketing, por exemplo, ela vai para um curso que é feito no verão, onde vai estar sendo falado marketing na língua inglesa ou na língua francesa, espanhola, vai depender qual o objetivo dessa pessoa. Na verdade, a gente usa muito essa palavra intercâmbio, porque a gente entende também que a gente vai mandar alguém para fora e vai receber alguém para fora, mas quando a gente fala programa de intercâmbio, é mais a gente estar enviando, né, os estudantes para ter uma experiência educacional fora do Brasil. Esses cursos de línguas, né, idiomas que as pessoas vão, às vezes por um mês, vão fazer por 6 meses, né, querem melhorar as habilidades de uma língua. Principalmente essa língua hoje é o inglês, né? Nem 7% da população brasileira tem o inglês fluente, né? E o inglês é um idioma que é utilizado muito em negócios, né? Então, assim, o inglês realmente é o idioma mais procurado. Além dos cursos de idioma, você pode estar fazendo um curso um pouco mais longo de estudo e trabalho, onde você quer ficar um pouco mais tempo, né, estudando inglês. E em alguns países, esse país te dá uma elegibilidade para você também trabalhar. E essa questão do trabalho não só ajuda a você compor o teu orçamento mensalmente, mas ajuda você a praticar teu idioma, né, no ambiente de trabalho. E depois disso você tem aí programas de graduação, né? Você fazer um bacharelado lá fora, você fazer uma pós, enfim, as extensões, que aí duram de um bacharelado de 3 a 4 anos, e pós, né, de 1 a 2 anos, dependendo do país. São essas os principais produtos que as pessoas podem ter para estudar lá fora. Na verdade, quando a gente vai fazer um curso aqui de idiomas do Brasil, a gente vai entrar numa escola, né? Talvez você vai estudar 2, 3 horas por semana nessa escola e você vai ficar lá 1 hora, né? 1h30, mas aí quando você sai para a rua, você vai estar escutando o teu próprio português aqui. Então, você não tem uma interação 100% dentro do ambiente dessa língua. Por exemplo, se for o inglês dos Estados Unidos ou na Inglaterra. Lá você vai estar aprendendo inglês dentro, você vai sair, você vai ter que talvez fazer compras, você vai ter que pegar um ônibus, você vai ter que conversar, você está com esse idioma 24 horas por dia, né? A imersão, né, é muito maior. A tua cabeça, depois de um tempo, ela já começa a já estar pensando diretamente na própria língua, né? Então, assim, para pessoas que têm uma pouca fluência, nesse primeiro momento é um esforço mesmo. Claro que a gente pede para que as pessoas não falem o português lá fora, né, para poder estar praticando o inglês, mas é realmente uma imersão totalmente diferente do que você está fazendo um curso aqui no Brasil. Como a gente tem uma cultura
latina, né? As mães aqui brasileiras não gostam muito que seus filhos, desde pequenininhos, saiam para fazer o intercâmbio. Mas, então, os principais programas da idade aí de adolescente, de 14 a 18 anos, 17 anos, já você consegue fazer um curso de verão de um mês, ou um curso de inverno, onde você vai estar inserido num grupo de estudantes internacionais no mundo inteiro. Esses grupos vão estar tendo aulas de inglês pela manhã e à tarde tendo atividades esportivas, atividades culturais. Existe todo um monitoramento assim, muito, muito complexo para poder tomar conta, né, de pessoas menores de idade. Existem regras para isso. Isso é feito assim em várias partes do mundo, né? Você tem Canadá, você tem Inglaterra, Malta, você tem muitos lugares onde esses grupos de adolescentes vão fazer essa experiência de um mês. Acho que é o primeiro contato com o intercâmbio, eu diria que é essa fase aí de a pessoa ter um pequeno taste, né? Saborear um pouquinho o que é esse intercâmbio. Hoje em dia, você tem alguns países que são muito procurados pela sua fama como culturas assim estabilizadas, né, como exemplo de sociedade. Então você tem Estados Unidos, Canadá, você tem Reino Unido, você tem Austrália. Então vai depender muito do que essa criança, esse adolescente gostaria de ir, porque essa viagem que ela faz, essa viagem acadêmica que eu falo, né, ela vai estar, enfim, estudando, mas ela vai conhecer várias atrações, a história desse país, a história dessa cidade, a cultura. Então está muito ligado aonde que esse adolescente tem vontade de conhecer, porque ele indo para um lugar que ele gosta, que ele vai se interessar, a experiência vai ser muito mais alegre, o investimento vai ser muito mais legal, entendeu? Para esse adolescente vai valer a pena ele ter ido para um lugar que ele gostaria de conhecer. Se o adolescente não tem vontade de fazer intercâmbio, é melhor que ele não faça. Esperar ele amadurecer um pouco mais essa ideia e um pouco mais para frente, porque você fazer uma viagem que a pessoa não está interessada vai dar problema para ele mesmo, porque ele não vai estar inserido, ele não vai estar com vontade de inserir com ninguém, não vai estar com vontade de estudar, de conhecer outras pessoas, e vai dar problema para os pais também, né? Porque está fazendo investimento, é um investimento, né, que não é baixo, mas assim, vale muito a pena. Então super sugiro que o adolescente que não quer fazer intercâmbio, que não faça, que não obrigue, porque não vai ser uma boa experiência. É melhor ser amigo do pai do que ser assim, do que sugerir que ele faça uma viagem por vender. Vai dar muito problema. Vai depender também muito do tempo que esse estudante ficar lá fora, né? Quando você tem aí esses programas curtos de um mês, às vezes até a partir de 2 semanas você tem isso. Essa saudade, ela não é muito sentida porque, assim, se for pensar, você está no verão, no Canadá, com aqueles grupos, assim, se divertindo, conhecendo, é tanta coisa boa que você nem sente muitas saudades. Mas, quando você vai estender aí por um curso de 6 meses, ou vai fazer um curso técnico lá fora de 1 ano, uma graduação de 2, 3 a 4 anos, aí sim você começa a lidar com saudades mesmo. E isso é uma questão muito importante, porque a gente tem que entender que o adolescente, enfim, o estudante que está indo para fora, ele tem que ter um suporte além do suporte acadêmico. Ele é um ser humano, ele vai estar se deparando com situações desconfortáveis, né? Ele vai estar sozinho, ele vai estar com saudades, ele vai estar sentindo falta de pai, amigos, e isso é um ponto que a gente tem psicólogos que são interculturais, que ajudam, né, o estudante a está minimizando esses problemas que vão ocorrer. Não tenha dúvida que vão ocorrer. Por exemplo, o tratamento, às vezes, num país as pessoas não são tão calorosas quanto é o brasileiro, né? E já é um problema. Às vezes a pessoa vai tomar um banho, está demorando, a pessoa vai reclamar. A gente chama de cross-cultural, que são assim, são esses, vamos dizer assim, choques culturais, tá? Que a gente passa para o estudante para minimizar todos esses aspectos que ele vai enfrentar. Mas a gente tem lidado muito com isso e eu acho que às vezes que é mais importante do que a parte acadêmica. É ele se sentir emocionalmente amparado, centrado e focado nessa experiência. Para quem realmente tem a vontade de ter uma experiência de intercâmbio, eu acho que esse é uma idade que vale muito a pena, né? Os pais investirem pode ser uma experiência curta, de um mês, que
esses programas acontecem tanto no verão quanto no inverno. Sugiro o verão, porque você tem muito mais luz, você tem sol, você vai ter muito mais atividades fora para você conhecer do que o inverno. Apesar que no inverno a procura também tem aumentado. Tem gente que adora neve, né? É que talvez o Fred, eu não gosto muito de neve, então eu prefiro o verão. Eu acho que você ganha muito mais. Aí, além disso, você tem os programas de high school, né? Na adolescência, você pode estar fazendo aí um semestre, estar fazendo um ano, ou até fazendo o ensino médio inteiro fora do país, né? Esses são programas que realmente têm impacto muito maior. Geralmente são programas que o adolescente, ele volta diferente. Ele vive mesmo a cultura desse país, né? Vai estar morando numa casa de família, vai estar, dependendo do programa, sendo considerado um filho mesmo, né, dentro dessa família, e tem que obedecer regras, né? Ela absorve muito mais a cultura, né? Então, a nível de cultura, de conhecimento da história de um país, você fazer um high school lá fora é uma grande experiência. Bem legal. Além dos programas para adolescentes, você tem os programas para adultos, que são uma grande possibilidade dos estudantes maiores de idade estarem se capacitando mais no próprio idioma, elevar as habilidades do idioma, como também está fazendo, por exemplo, um programa de estudo e trabalho, que hoje é um nicho muito importante para jovens, né, maiores de idade, que querem ficar um pouco mais fora estudando inglês e trabalhando. Isso é muito interessante. Tem países como Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, que oferecem a oportunidade desses estudantes maiores de idade estarem estudando inglês e terem elegibilidade para trabalharem. Você tem 2 pontos importantes. Ajuda aí a compor o orçamento do mês, né? E custo de vida, né? Alimentação, acomodação. E também a possibilidade de estar praticando inglês no ambiente profissional. Então, assim, é muito ganho com isso, né? E isso faz com que as pessoas aí se sintam mais confiantes e até consigam, dependendo do objetivo de cada um deles, prosseguir para depois estarem fazendo um curso técnico, né? Um college, por exemplo, né? Numa área de marketing, em business, em informática, e estarem aí progredindo academicamente. Isso é bem legal. Depois você tem aí pessoas que já estão com foco de estar fazendo um bacharelado. Hoje em dia, se estudar fora, comparado com os valores aqui do Brasil, não são tão diferentes. E uma qualidade de ensino muito, muito boa. Existe a Belta, é uma associação de agências de intercâmbio do Brasil, muito bem reconhecida internacionalmente e muito bem composta pela sua diretoria aqui no Brasil e seus associados. No último relatório que a gente teve esse ano, falando do ano passado, o número de brasileiros indo para o exterior para fazer um bacharelado, para fazer um master, tem crescido ano a ano. Idiomas, as pessoas estão buscando, vão sempre buscar, né? O número continua alto, mas o Higher Education, que a gente chama, né, que são aí programas acadêmicos de graduação para cima, tem chamado a atenção do público brasileiro e tem crescido consideravelmente. A gente falou aí dos adolescentes, falamos dos adultos para fazer programas de graduação, e também tem a idade que eu até estou dentro, né, que é os 50 a mais, que eu chamo de a onda prateada, né? São pessoas que já têm uma maturidade, tanto psicológica, uma maturidade financeira, mas tem muita vontade de estar aprendendo um idioma novo, né? Tem muita vontade de estar passando um mês lá fora, misturando, adicionando essa questão da cultura de um país com o idioma, né? E eu vejo que um dos países que tem uma atração muito grande para isso é o italiano, né? O italiano, eu diria que 90% das pessoas que querem aprender, por exemplo, italiano, elas escolhem aprender italiano pelo prazer, não pela necessidade. E aí você consegue compor para esse pessoal de 50 a mais programas que você vai aprender o italiano, ou estou falando italiano, mas pode ser o francês, pode ser o inglês, o espanhol, mas que você vai adicionar algumas vivências culturais para esse pessoal. Então você, por exemplo, na Itália, haverão talvez 2 tardes da semana que você vai na casa de um chefe de cozinha italiano, você vai estar na cozinha dele, tudo preparado, você com mais 10 pessoas do grupo, vão estar cortando tomate, fazendo um prato, falando italiano, entendendo o que o chefe está falando, e isso, as pessoas adoram isso, né?
Você, por exemplo, depois vai à tarde fazer uma visita numa vinícola italiana, vai conhecer um pouco da história do vinho, vai conhecer a gastronomia, vai conhecer a história da arte. Para essa idade também tem muitas opções muito, muito interessantes. Tem pessoas que têm assim uma condição, uma vontade de ficar, por exemplo, 6 meses, né, estudando lá fora. Para quem não tem nenhuma noção do idioma, eu muito recomendo que as pessoas vão já aqui no Brasil, através de aulas presenciais ou aulas online, estarem entrando em contato com esse idioma. Não estou falando só de inglês, estou falando de qualquer idioma, porque quando for chegar lá, quanto mais conhecimento que você tem, melhor você vai ter, porque você vai ter que se comunicar. Você vai ter que pedir pão, você vai ter que entrar num ônibus, você vai ter que prestar uma conta. A questão não é só dentro da escola. Dentro da escola, pessoas que não têm nenhum conhecimento de inglês ou de qualquer idioma, existem classes específicas que a gente chama dos beginners, né? Os iniciantes que não têm noção de nada, nada, nada. Mas é um pequeno grupo. Hoje a maioria já está indo para o intercâmbio já com uma certa base. O que vai fazer com que essa adaptação no curso seja muito interessante. Super recomendo que as pessoas se preparem linguisticamente antes de partir. Uma outra questão importante de preparação é a questão financeira. Vale a pena fazer um curso de 1 mês lá fora ou vale a pena fazer um curso de 6 meses? É claro que um curso de 6 meses vale muito mais a pena do que 1 mês, só que existem orçamentos, né? Você tem orçamentos curtos, você tem, às vezes, você não tem tanta possibilidade de estar fora, estar longe do Brasil por questão de profissional, questão de saúde, enfim, tem vários motivos. Independente do tempo que essa pessoa tenha, se ela não tem muito tempo de estar vivendo lá fora, que ela faça um curso intensivo. Em vez de fazer um curso de 3 horas por dia, por exemplo, ela faz um curso intensivo de 5 horas por dia. Vai ser puxado? Vai, é óbvio que vai ser puxado. Ela vai ter aulas pela manhã, vai ter um break, né, que é o almoço, e à tarde vai ter umas 2 horas ainda de aula. Então, assim, vai dar umas 4, 5 horas por dia. Para quem não tem o tempo curto, vale muito a pena do que ficar 3, 4, assim, 5 meses estudando um inglês de 3 horas por dia. Você vai fazer 1 ou 2 meses de um intensivo, nossa, você dá um jump mesmo, você sobe muito. E além disso, você tem essa questão de, depois das aulas, ter atividades sociais que as escolas oferecem. Qualquer iniciativa de fazer um intercâmbio, seja a partir de 2 semanas até de 6 meses, 1 ano, vale muito a pena. Nesse pequeno tempo, você vai viver intensamente essa experiência e vai voltar diferente, já está valendo, né? Tem gente que não tem condição de ficar 6 meses fora. A média do brasileiro lá fora estudando, de 4 a 5 semanas. Essa é a média, porque geralmente esse adulto aí que está viajando, ele trabalha, né? Então ele vai estar tirando essa época de férias que ele tem, 3, 4, 5 semanas, para poder fazer esse intercâmbio. E, geralmente, programas curtos para os profissionais são muito solicitados, porque é o tempo que ele tem de ganhar um pouco mais de fluência no idioma. Então ele se prepara, né, para 3, 4 semanas e aí consegue fazer esse intercâmbio. Financeiramente falando, as nossas moedas, o Brasil, o real é uma moeda desvalorizada perante aos dólares, às libras, ao euro. Fazer um planejamento financeiro é muito importante. Eu diria que para um curso aí de 1 mês, de 5 semanas, 6 meses já se preparando, eu acho que você já consegue até começar a fazer uma economia, vai entender já os valores do programa, vai ver quanto que é a passagem aérea, quanto que é o seguro-saúde, coloca isso numa planilha, detalha tudo para você entender qual o valor desse investimento. E vai saber também o poder, né, do valor da moeda que ele está usando lá. Por exemplo, quando você vai para o Reino Unido, a gente está falando da Libra. A Libra está batendo R$7. Mas, gente, o poder da Libra, 1 Libra, 10 libras, você vai no supermercado, eu vou te falar que você compra muita coisa. É incrível o poder de uma moeda. Eu acredito que um grande entrave que tem hoje para se fazer o intercâmbio é o medo. O medo paralisa a gente. Aquelas perguntas, puxa, como é que vai ser? Aonde que eu vou morar? Como é que vai ser a minha chegada no aeroporto? A minha fluência nesse idioma não é tão boa. Então, o medo congela a gente. É um entrave que a gente ajuda os estudantes a perderem, né? Ou a diminuírem bastante essa sensação de
de medo, de insegurança. E isso tem muito a ver também com a sair da zona de conforto, né? E a gente ajuda muito o estudante a perder esse medo. A gente tem aí os psicólogos interculturais, né? Ajuda o estudante a entender o mundo que ele está entrando, né? Como é que ele como é que vai enfrentar as situações num ambiente novo, num outro país, num idioma diferente. O estudante, ele sai da zona de conforto dele, porque aqui no Brasil, né? A gente está assim, dentro de uma sociedade que a gente tem o nosso dia a dia, a nossa vida profissional, pessoal, mas quando a gente vai para fora, tem a dificuldade da língua e esse medo, as pessoas param por causa disso. É um sentimento que é realmente presente, né, em qualquer pessoa que está indo para fora. Mas a gente prepara, a gente ajuda os estudantes a minimizar esse sentimento e fazer com que essa experiência seja mais diluída, mais tranquila, menos conflitos internos. Mas é importante a gente trabalhar com isso mesmo. E isso é uma coisa natural para todos que vão fazer o estudo lá fora. O medo do novo, né? O medo de estar deixando a família, estar deixando um mundo para conhecer um mundo totalmente diferente na frente. Mas com a ajuda aí do planejamento psicológico, tudo fica muito mais fácil e muito mais controlado. Os adolescentes que vão para um programa de verão, programa de inverno aí de até um mês, você geralmente vai ficar numa residência estudantil dentro de uma universidade. Existem possibilidades de ficar num homestay? Existe também, mas eu acredito que você, dormindo dentro da universidade, você vai ter um monitoramento da escola, com monitores ali 24 horas que vão estar tomando conta de todos os estudantes, com regras de horários para eles, enfim, estarem fazendo as atividades e cumprirem as regras com segurança. Então, geralmente você vai estar dormindo com um estudante do mesmo sexo nesse quarto e que com certeza vai ser de uma outra nacionalidade para que não haja a possibilidade de você falar o português. Nessa época de julho e agosto é o break acadêmico lá fora. Os estudantes que estão na universidade estão de férias. Então a universidade, ela loca o seu espaço para as escolas poderem promover o programa de verão. Então eles dormem dentro da universidade. Eles usam toda a infraestrutura da universidade, a infraestrutura esportiva, biblioteca, tudo dentro da universidade. Eu diria que assim, uma segurança é 100%. Você não vai ter contato com família nenhuma, vai ter o contato dos próprios estudantes com diferentes nacionalidades, buscando e fazendo as mesmas, assim, o mesmo roteiro do curso. High school é diferente, né? O high school você já é obrigado a ficar numa casa de família. Os grandes problemas que acontecem no high school, eles não acontecem na escola, porque a escola ela tem já uma infraestrutura pedagógica, acadêmica, ela já está lá por 30, 40 anos, então os problemas que nós recebemos são ligados ao homestay, ou melhor falando, casa de família. É onde você vai ter realmente um choque de cultura, né? Vai estar morando numa outra casa de uma família norte-americana, australiana ou inglesa, e geralmente você tem um quarto seu, privativo. Quando eu falo privativo, assim, o quarto é privativo, mas geralmente o banheiro ele é compartilhado. As refeições você também tem lá dentro, você tem um café da manhã e jantar. E você vai viver a vida de um estudante fazendo high school lá, com essa família. Elas são treinadas, elas são selecionadas pelo próprio distrito educacional, treinadas a receberem estudantes internacionais que vêm do mundo inteiro. Então existe um padrão que eles têm que estar oferecendo aos estudantes. E os problemas acontecem aí. A gente vê, por exemplo, questão de culturas de higiene. Eu não quero dizer que os outros não são asseados, mas o brasileiro tem um asseio muito forte. Pelo menos eu vejo no Brasil, nós somos muito asseio com as coisas. Lá fora talvez seja diferente. Até, por exemplo, o hábito de tomar banho, né? A gente talvez tome 2, 3 banhos por dia. Lá fora não. E você vai ter que entrar nessa regra. E aí que acontece alguns ruídos, comida, tempero. Você vai ter que ter regras. Nem sempre as famílias, hoje em dia, elas são aquela família que vai pegar o teu filho no colo e vai fazer com que realmente se torne um filho lá. Elas dão suporte de acomodação, de alimentação, de transporte, mas fica nisso. Esses são as duas possibilidades de estadia para adolescentes lá fora. Ou homestay, quando você faz um high school, ou dentro da universidade, quando você faz um programa de verão. O adulto, você pode ficar numa homestay, ou pode ficar numa residência estudantil,
ou pode locar seu próprio apartamento, fazer seu próprio Airbnb. Eu vejo que hoje tem muitos profissionais que não ficam nem numa residência estudantil e nem ficam numa casa de família. Eles ficam no Airbnb porque eles querem ter assim a sua privacidade. São pessoas que estão estudando lá fora, estão trabalhando também, apesar do fuso horário, então preferem estar no Airbnb. Se forem para uma casa de família, essas residências, geograficamente, elas ficam um pouco afastadas da escola, né? E você vai estar morando num bairro residencial, você vai ter que pegar um transporte público para ir para o centro da cidade, onde a escola está situada. Se você vai ficar numa residência estudantil, geralmente essas residências estudantis são próximas à escola. E aí você vai estar lidando num prédio que tem assim, um apartamento que tem 3, 4 quartos, que tem 5, 6, 7, 8 estudantes que estão morando nesse apartamento, com vários quartos, estão compartilhando banheiro, estão compartilhando cozinha, estão compartilhando área de despensa, são colocadas as regras lá e você vai ter que seguir. Falando sobre os destinos, né, de intercâmbio, como a gente escolhe um destino, né? Como é que a gente vai optar por esse ou aquele destino? Então, a gente tem um formulário que a gente faz um questionamento com os estudantes, né? Qual o seu interesse do seu intercâmbio? Qual o propósito do seu intercâmbio? Tem gente que fala, eu briguei com a minha namorada, eu quero dar um tempo, vou estudar inglês. Ótimo. O perfil dele é uma pessoa que ele não está tão preocupado em estudar. Ele está preocupado a passar um tempo lá fora. Tem gente que tem o objetivo de, olha, eu preciso aprender meu inglês porque quero focar numa universidade mais tarde. Eu preciso do meu inglês porque tive uma promoção na minha empresa, eu preciso do inglês. Então, assim, como é que a gente vai escolher o destino? É baseado nas suas preferências, na preferência do estudante. Se o estudante não gosta de frio, não dá para ele ir para um país como Estados Unidos, como o Canadá, no nosso verão, porque lá é inverno, né? Você tem hoje destinos de inglês, você tem o Reino Unido, você tem o Canadá, você tem Malta, você tem Irlanda, Estados Unidos, Nova Zelândia. Você tem destinos mais próximos, você tem destinos mais distantes. Todos esses destinos oferecem esses programas tanto para adolescentes quanto para adultos, profissionais. Ponto importante também é a questão de visto, né? Por exemplo, a Irlanda não precisa de visto. Precisa de visto se vai fazer um programa de estudo e trabalho ou fazer uma uma graduação lá fora. Mas o inglês até 6 meses, você não precisa. Você não precisa de visto. Você não precisa de visto para o Reino Unido. Você não precisa de visto para Malta. É bem legal porque é menos um ponto que você tem que se preocupar. Você que está assistindo o nosso programa, se você tem o interesse de fazer um intercâmbio, entre em contato com a gente. Aqui embaixo vai ter um descritivo. E você também é agente de viagem, você tem um cliente que precisa estar com essa ideia e precisa de uma parceria, conta com a TKS Intercâmbio. Obrigado por ter acompanhado o episódio número 1, onde nós abordamos em geral as linhas de intercâmbio. Fique ligado na semana que vem, que nós vamos estar falando sobre somente produto High School. Espero você.